no ar mais um TV Pet Show, um programa 100% dedicado aos animais. E olha, se eu fosse você, não saía daí porque hoje tá imperdível. Olha só o que nós preparamos. O Dr. Daniel Couto nos dá dicas de como escolher a raça ideal. Vamos falar também da panleucopenia felina com a doutora Vanessa Aires. E a doutora Cíntia Bellino fala sobre as políticas públicas para animais. E ainda tem Meu Pet é Lindo. Não sai daí, daqui a pouquinho. Apoio Cultural, Optivet, oftalmologia veterinária e diagnóstico avançado. Na Optivet o cuidado e a excelência andam juntos. Exclusiva ambulância para transporte de animais totalmente equipada. Novos exames de ultrassonografia. Tomografia computadorizada multi-slice 16 canais, com tempo reduzido de anestesia. Laboratório de análises clínicas. Atendimento estendido até 21 horas e muito mais. A excelência que você confia é Optivet. Gente, olha só quem está aqui comigo, doutora Cíntia Bellino, advogada animalista, que já faz parte da família TV Pet Show. Doutora Cíntia também é membro do Brasil Sem Tração Animal e faz parte do núcleo de defesa do jumento, doutora Cíntia. Isso, é muito trabalho, é uma honra e um prazer enorme sempre que vocês me chamam para voltar aqui. Me sinto realmente parte da família e só chamar que eu venho aqui com o maior prazer do mundo. E o bom que quando a doutora Cíntia vem aqui, ela esclarece tanta coisa. Hoje a gente vai falar de uma pauta importantíssima que eu acho que muita gente ainda fica em dúvida, não sabe como procurar saber sobre esse assunto, que é políticas públicas para animais. Cíntia, fala primeiro para a gente o que são as políticas públicas. Isso é muito importante ser colocado em pauta. Parabéns para o programa que está falando de uma coisa muito séria e que muda a realidade dos animais. Então, as pessoas que estão em casa hoje, elas vão poder entender que somente através de políticas públicas que a gente vai conseguir resolver o problema da causa animal. E todo mundo é uma forma de fazer proteção em conjunto. É como se fosse uma corrente onde ela precisa de vários elos para que ela funcione. Então, políticas públicas nada mais são do que a junção de vários órgãos e também com a colaboração da sociedade e do poder público para fazer com que os animais eles sejam protegidos, para que também os animais que são tutelados ou que são coletivos tenham a sua dignidade preservada. Cíntia, eu não sei se é impressão minha, mas eu tenho assim, eu penso que aqui no Ceará eles sempre dão o pontapé para muita coisa com relação ao animal. E com relação a políticas públicas, o que pode ser feito para melhorar a política pública para os animais? Pronto, as políticas públicas elas devem primeiro partir da sociedade. Primeiro a gente tem que cobrar muito, a gente tem que começar a exigir que o poder público faça aquilo que ele deve fazer. Então a nossa Constituição, que é aquilo que nos rege, ela diz que todo animal ele tem direito a uma vida digna e que é dever do Estado e da coletividade essa preservação. Então o que a gente tem que fazer? Cobrar. E quando essa cobrança, ela não deve ser só relativa a resgatar animais. A gente não tem que estar restrito a fazer com que esses animais saiam da vista da sociedade. Então, como é que a gente pode fazer isso? Desde o motivo de você poder entrar dentro do estabelecimento munido do seu animal, até ele ser atendido numa clínica pública quando você não tem dinheiro para pagar, tudo isso é políticas públicas. Então, aqui no Ceará, a gente tem a nossa secretaria, né, que está dando aí um pontapé inicial para essa proteção, com credenciamento de clínica. Isso vai conseguir possibilitar que pessoas que fazem proteção animal com pouco dinheiro consigam ter acesso, inclusive as pessoas que estão em casa, que têm animais e não têm condições de pagar um hospital muito caro, vão ter acesso. Isso é políticas públicas, mas isso também envolve a segurança dos animais, isso envolve denúncias quando os animais são, de alguma forma, violentados, não só com violência física, mas também quando não lhe é dado um atendimento médico, quando eles são jogados em terrenos para fazer a parte de vigilância desses terrenos. Então, a política pública ela entra aí para proteger a dignidade desses animais em todos esses aspectos. Cíntia, você falou de resgate, justamente eu queria te perguntar. As pessoas falam muito de resgate, mas é a solução? E outra coisa que as pessoas falam muito, que o poder público deveria ter um abrigo para animais. Seria também a solução? Não, gente, não é a solução. Eu gosto de dizer que abrigo é a mesma coisa que passar mertiolate, né, quando você sofreu um acidente de trânsito e você precisa ir para um hospital para fazer cirurgias. Não vai resolver. Pelo contrário, o que vai fazer? Vai tirar vai te dar um alívio ali imediato para a sociedade, porque está tirando das suas vistas, mas está levando esse problema para as costas de uma pessoa que muitas vezes já está sobrecarregada, não tem condição de sustentar e não é a solução. O resgate ele só deve ser feito em casos muito extremos, em casos onde o animal realmente precise de
atendimento médico. Quando esse animal ele está bem, ele está ali sendo alimentado pela comunidade, às vezes acontece muito com gatos, né? Quando ele está sendo cuidado por uma família, que é o que a gente chama de animal comunitário, esse animal não deve ser retirado para um abrigo. Então, os abrigos devem existir, deve existir uma fiscalização, deve existir uma parceria do poder público com essas ONGs, com esses abrigos que, inclusive, não têm CNPJ, para que essas pessoas tenham todo o subsídio e suporte para fazer um bom trabalho. Mas não é a solução. E eu quero levar essa reflexão para você. Não é a solução. É a mesma coisa que você imaginar que a gente vai resolver o problema da criminalidade com o presídio. E a gente não vai. A gente só vai conseguir diminuir a criminalidade, a gente só vai conseguir que a gente tenha menos bandidos se a gente conseguir trabalhar a educação, a saúde, a necessidade que as pessoas têm de ser suprida. Isso também acontece com os animais. E eu quero que você pense e reflita se realmente as pessoas que resgatam animais estão preparadas para fazer políticas públicas, porque nem sempre aquele que faz o resgate está ali vendo toda a situação de forma ampliada, de forma a realmente resolver o problema, para que aquele resgate nem precisasse existir. Até porque o abrigo não é o local ideal, né, Cíntia? O local ideal é estar numa casa com as pessoas. É, né, sentado na sala assistindo televisão com o tutor. Gato dentro do guarda-roupa, em cima da cama, em cima da pia para beber água nos nossos copos. Esses são os lugares que a gente deveria pensar que é para os nossos animais de estimação. E, Cíntia, como você falou, que políticas públicas é uma junção, né? É um conjunto. Tanto é o poder público como as pessoas também. Isso. E aí, quem está em casa, eu, por exemplo, como cidadã comum, tem algo que eu possa fazer para melhorar a questão, para contribuir com as políticas públicas? Tem. A primeira coisa é se acostumar a fazer a denúncia. Qualquer coisa que você vê relacionada a um animal, não só a questão violência, não só a questão de falta de atendimento, essa questão que eu citei hoje de fazer animais de vigia, você pode denunciar na AGFIS, quando se tratar de uma infração administrativa, você pode denunciar na polícia, no 181, se for anônimo. Denuncie, comece a colocar no poder público, ou seja, na segurança pública, a necessidade que os animais têm de ser socorridos. A segunda coisa é ter consciência de pegar a quantidade de animais que você pode sustentar, é castrar o seu animal se ele tem acesso à rua, para que ele não se reproduza. Se ele for macho, ele vai reproduzir animais que estão na rua. Então tem essa responsabilidade, contribua não só com a segurança, mas com a saúde dos animais, porque aí você consegue aí contribuir também com a saúde da sua rua, do seu bairro e da nossa cidade inteira. E isso é fazer políticas públicas que você pode fazer aí da sua casa. Gente, que aula nós tivemos agora, Cíntia. Mais uma vez, muito obrigada. O tempo passou tão rápido, porque o Hélio já está fazendo assim, dizendo que acabou. Mas antes, Cíntia, fala tuas redes sociais para quem quiser acompanhar teu trabalho, porque eu já acompanho, já sou fã, né? Quer saber mais de como fazer, de como contribuir? Vai no meu Instagram, é Cíntia Bellino. Lá tem vários vídeos que podem te ajudar. Você pode divulgar esse vídeo no grupo do seu condomínio, no grupo do seu trabalho, e aí você vai ajudando a formar mais gente com informação educativa e que realmente faz políticas públicas para os animais, para você que está em casa. Eu amo falar de animais, eu amo falar de direitos dos animais, porque eu sei que de formiguinha, de passinho em passinho, a gente vai construindo uma realidade diferente, e eu tenho certeza que quando eu comecei lá atrás a gente tinha uma realidade e a gente está caminhando para a evolução. Muitíssimo obrigada pela audiência de vocês. Sempre que eu apareço aqui, minhas redes sociais bombam. É incrível, eu adoro receber vocês lá. Então, muito obrigada pelo convite. Prazer é todo nosso. Obrigada, Cíntia. E a pet dica de hoje é, se você quer denunciar um crime de maus tratos, mas você está com medo, então entra nesses e-mails aqui e manda a denúncia de forma anônima. Ou você pode pegar o telefone e ligar no 181, que sem se identificar, você conta o que está acontecendo e a Secretaria de Segurança Pública vai investigar o seu caso. Colabore com segurança pública e denuncie o crime de maus tratos aos animais. Eu estou aqui com o Dr. Daniel Couto, médico veterinário, doutor em reprodução canina e veterinário do Kennel Clube Ceará. Doutor, resumi bastante seu currículo, porque eu não consigo decorar tudo, porque cada vez é uma novidade, mas seja bem-vindo à TV Pet Show, doutor. É sempre bom estar com vocês. O prazer é todo nosso. Doutor, e hoje para a gente falar de um assunto que eu acho que nada melhor do que o senhor para falar isso, a escolha da raça ideal. Acho que as pessoas às vezes se encantam pela beleza ou porque quer muito ter aquela raça, mas não, tem que levar em conta vários fatores, né, doutor? Que fatores são esses? Um dos principais pontos para dar certo o cãozinho em casa é escolher a raça correta.
escolher a raça correta e procurar conhecer os pais daquele filhote. Porque o que é que muita gente não se atenta? Normalmente, quando se vai ver um filhotinho e não se procura ver os pais, se os pais tiverem problemas de pele, se forem muito agressivos, se tiver algum problema, normalmente aquilo vai se refletir no filhote. E você vai levar um filhotinho bonitinho para casa, que em cerca de 10, 15 dias depois, o filhote vai começar a manifestar problemas que os pais tinham. Os pais tinham, né? Que poderia ter sido resolvido se conhecesse os pais antes. Se tivesse uma indicação correta de onde comprar um animal de qualidade. E o que é que eu devo levar em conta, doutor, com relação à minha casa, à minha rotina, na hora de adquirir? Vamos para um exemplo prático. Eu moro num apartamento. Hoje as pessoas estão saindo das casas, estão indo para os apartamentos. Se eu tenho um cão de porte médio a grande, eu vou ter que tomar mais cuidado para levar esse cão para o apartamento, já que a maioria dos apartamentos tem piso liso de porcelanato. E aí esse cão vai ter uma velocidade de crescimento muito grande, ele vai ganhar cerca de 100 a 150 gramas por dia, vai ganhar 4 quilos por mês, 4,5 quilos. Então um cão que, se ele ficar no porcelanato, ele vai acabar ficando com as perninhas tortas. Por que acontece isso, doutor? Porque o piso liso, ele vai deslizar e o animal não vai ter firmeza para pisar, não vai ter o desgaste ideal de unhas e vai acabar ficando com as patinhas numa condição não ideal, que vai ser difícil corrigir posteriormente. Então, eu vou levar um Border Collie, um Golden para o apartamento, emborracho o apartamento. Quando esse cão parar de crescer, que já estiver firme com as articulações, eu posso retirar. Até lá, não. Porque é no crescimento, né? Então pode ter, contanto que adapte, né, doutor? Pode ter, contanto que adapte. Doutor, e com relação à minha rotina, eu preciso ter, se eu for uma pessoa que eu saio muito, que ele vai ficar só, tem que ter uma raça específica também? Até isso a gente tem que pensar na escolha da raça ideal, independente do porte. O que é que acontece? Se eu tenho um cão, se eu vou passar o dia trabalhando, eu saio de manhã e só chego à noite, eu e minha esposa, eu tenho que pensar numa raça que tolere ficar só, sem destruir o apartamento para chamar atenção. Que seria? Tá? Eu tenho que tentar evitar as raças de caça, como um Beagle, como um West. Doutor, e com criança, tem alguma raça que o senhor indica que aguente mais, que seja mais paciente? As raças de companhia, como o Shih Tzu, como o Lhasa, Pug, Bulldog francês, normalmente são raças bem tranquilas para a criança. Mas eu vou voltar no mesmo ponto anterior na escolha. Eu tenho que procurar conhecer o pai e a mãe. Porque se eu pegar um Bulldog que o pai e a mãe são agressivos, eu vou ter a tendência de ter um filhote agressivo também quando crescer e acabar ocasionando um problema. Então, conhecer a família é essencial. Conhecer o criador com a boa indicação do Kennel Club também é essencial para que diminua a margem de erro a praticamente zero para escolher a raça ideal e o indivíduo ideal. Eu sempre posso pedir para conhecer os pais quando eu vou adquirir. Se você pedir para conhecer os pais e a pessoa não quiser apresentar, desista. Tem alguma coisa de errado. Desconfiar, né? Já. Criador sério vai ter o maior prazer do mundo para mostrar a criação dele. E aí, eu estou falando de pai, mãe, algum irmão mais velho que já possa ter de ninhadas anteriores, porque isso vai me garantir uma certa tranquilidade. Sim. Eu conhecendo a família, eu conhecendo o indivíduo tranquilo, vai fazer com que esse indivíduo no futuro seja o reflexo do pai e da mãe. Entendi. Agora eu perguntei aqui sobre a questão dos pais. Eu posso também, além de pedir de conhecer os pais, pedir questão de laudo médico. Isso aí o tutor ele pode exigir na hora da compra? Pode sim. O tutor ele pode pedir que o animal venha com atestado médico veterinário. Então, vai comprar o filhote, está pagando pelo filhote, você pode exigir que esse filhote venha com garantia. A garantia vai ser um atestado do médico veterinário dizendo que esse filhote não tem nenhuma doença infecto-contagiosa e nenhum vício, nenhum problema de malformação. Sim. Questão do idoso, doutor. Tem alguma raça que, para quem tem os pais idosos em casa, tem alguma raça que o senhor indique? O Shih Tzu, o Lhasa, são bem tranquilos. Alguns Bulldogs, aí vai a importância de conhecer os pais. Sim. Então, é conhecer os pais para ter certeza que eu vou estar levando um filhote com genética tranquila. Mas, em geral, esses cãezinhos de pelo são bem amorosos, bem tranquilinhos. Eu tenho que ter cuidado com as raças mais ativas, com as raças de caça, porque eles vão estar correndo para um lado e para o outro do apartamento e pode derrubar um idoso. Mesmo machucar. Que sejam dóceis, né? Tem a questão mesmo que seja dócil, ele pode ser um dócil brincalhão. Que tem que ter esse cuidado e aí também. pode ocasionar um acidente.
Doutor, olha, muitíssimo obrigada por esse esclarecimento. Doutor, sempre dá uma aula aqui pra gente. Mas antes de encerrar, doutor, fale suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu Tá, trabalho. vocês podem me achar em @DanielCoutoShoa e 8599-8842-1014. Doutor, muitíssimo obrigada. A minha pet dica é, para a escolha da raça ideal, procure um médico veterinário da sua confiança que tenha convívio com sinofilia, que conheça características raciais. Depois de decidir a raça, procure o Kennel Club do estado do Ceará para que ele possa indicar criadores sérios e você possa adquirir um filhote de qualidade. Eu sou a Isabelle, esse é o Lucas e nós somos tutores do Zeus, nosso Weimaraner de 10 anos. E a gente está aqui para dar o nosso depoimento sobre a nossa experiência com a clínica OptiVet e com toda a equipe da doutora Mirza. Nós queríamos agradecer por todo o carinho, todo o cuidado que vocês tiveram durante o atendimento com o nosso filho. E ele teve uma questão de úlcera indolente e a gente não hesitou em levar para a doutora Mirza, porque a gente sabia que ela era a profissional para esse procedimento. Então, ela utilizou uma técnica que é o uso da pele da tilápia para fazer o tratamento dele. E a gente está, assim, muito maravilhado porque a cicatrização, além de tranquila, foi muito rápida e a úlcera era séria. Então, assim, muito grata à doutora Mirza pelo carinho, pela atenção. Muito obrigada à equipe da doutora Mirza por toda essa atenção que vocês tiveram e a gente sempre vai confiar em vocês. Muito obrigada, equipe OptiVet. Olha só quem está aqui comigo, doutora Vanessa Aires, médica veterinária especializada em medicina felina. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, é um prazer voltar aqui. Prazer é todo nosso. Quanto tempo que a gente não volta às nossas conversas? Estava com saudade de Nós falar também, de gatos. falar de gatos. Doutora, a gente veio hoje falar de um assunto que está preocupando demais os tutores, a panleucopenia felina. O que é isso, doutora? Que eu nunca ouvi falar e agora todo mundo está falando. Infelizmente, no momento a gente está tendo um surto da doença aqui na cidade de Fortaleza, né? A panleucopenia felina é uma doença altamente contagiosa entre os felinos em geral. É uma doença de alta mortalidade. Mais comum, né, acontecer entre os filhotes, é causada pelo vírus parvovírus, que é semelhante ao mesmo vírus que causa a parvovirose nos cães, né? Inclusive, a parvovirose canina ela pode ser transmitida aos felinos por conta dessa similaridade do agente causador da doença. E como acontece a transmissão, doutora? Certo, a transmissão da panleucopenia felina, ela pode acontecer ainda na vida intrauterina, né, quando o gatinho ele ainda é um feto. A mãe infectada ela pode transmitir o vírus para o feto e ele nasce ali com uma hipoplasia cerebelar ou cegueira. E nos gatos adultos ela acontece através do contato com secreção e excreção do gatinho contaminado. É mais comum através do contato com as fezes contaminadas, né, por conta da quantidade de partícula viral presente ali naquele conteúdo. Então, quando o gato ele tem contato com o vírus ele adentra no organismo do gato através da orofaringe, ele ganha a circulação sanguínea e tem predileção por células em alta divisão celular, com alto potencial de divisão celular, como tecido linfóide, medula óssea e a vilosidade do trato intestinal. No caso do feto, o vírus tem predileção pelo sistema nervoso central, né, e ali pela retina. E doutora, a mortalidade ela é igual para os adultos e para os filhotes ou o perigo maior está nos filhotes? A gente tem que ter aquele cuidado maior com os filhotes. A doença ela é mais grave nos filhotes, né? Estudos epidemiológicos existem, né, e trazem essa informação de que a doença é mais comum em gatinhos de 2 a 4 meses, o que não quer dizer que o gato adulto ele não seja infectado. A doença pode comprometer tanto filhotes quanto adultos. A diferença é que os adultos eles não vão ter sinais tão graves quanto os filhotes e existe a chance de esse animal ele não ir a óbito, como acontece na maioria das vezes no caso de gatinhos filhotes. E como é que eu percebo que ele está com essa doença, doutora? Quais são as características principais? A panleucopenia, ela é uma infecção, né, caracterizada de duas formas, que é a infecção na forma aguda, que é quando o gatinho ele vai manifestar sintomas como apatia, febre,
vômito e principalmente diarreia. E a infecção hiperaguda, que é quando esses sintomas eles ficam mais exacerbados e o gatinho ele pode ir a óbito em até 12 horas após a infecção. Né? Aí existem algumas complicações depois que o gatinho ele é infectado, como, por exemplo, infecção generalizada por conta das bactérias do trato digestivo que acabam migrando para outros tecidos, levando o animalzinho a óbito por sepse. A gente vai perceber também, né, nós veterinários, percebemos também uma alteração no hemograma desse gato, como uma redução das células de defesa, o que favorece ainda mais essa infecção generalizada, né? E o gatinho ele vai ter essa diarreia intensa, severa, por conta da atrofia das vilosidades do trato digestivo. Quando a gatinha, né, no caso das fêmeas, elas estão prenhes, pode acontecer ainda morte fetal, aborto, e os filhotes eles podem nascer com hipoplasia cerebelar, né, que é o comprometimento ali do cerebelo. Esse gatinho ele vai ter ataxia, movimentos incoordenados, e pode também nascer com cegueira, porque o vírus ele pode comprometer a retina do feto. Meu Deus. Doutora, várias pessoas estão falando, sou gateira, você sabe, e está todo mundo muito preocupado. O que é que a gente pode fazer diante desse surto para prevenir que essa doença não chegue na nossa casa? Pronto, essa pergunta ela é muito importante, né, e pertinente para o tema, porque o principal fator de prevenção é a vacinação, né? Só que a gente esquece, assim, falando como tutora de gato, sim, a gente esquece que não é apenas vacinar, né? E se tratando de uma doença onde o agente causador, né, que é o vírus, o parvovírus, é um agente altamente diferenciado, né, muito resistente, a gente tem que ter cuidado até na clínica em que a gente vai levar esse animal. Então, assim, se tratando de filhotes, a vacina, ela é a prevenção, mas o mais importante é que essa vacina ela seja feita em casa, tá? Porque existe a chance de esse gato, esse filhote, ele adquirir a doença na clínica, né? Porque ele ainda não está com a imunidade dele totalmente formada, ainda está com a influência ali dos anticorpos da mãe. Então, ele pode adquirir a doença na clínica, a depender de como aquele consultório, por exemplo, ele é higienizado, né? Porque para que a gente possa interferir ali na ação do vírus, né, da panleucopenia felina, é preciso até que a gente utilize ali um desinfetante próprio para combater o vírus. Doutora, agora acho que é importante falar, posso até estar errada, porque às vezes acontece do tutor dar as primeiras vacinas e um ano depois esquece de dar o reforço. E é importante sempre fazer esse reforço, não é isso, doutora? Sim, o reforço das vacinas, né, tanto da antirrábica quanto da vacina antiviral, que é a que protege contra as doenças virais, inclusive contra a panleucopenia, o reforço ele deve ser anual. Doutora, muito obrigada por esclarecer. Se houver mais dúvidas, porque eu tenho certeza que quem está em casa está muito preocupado, quer saber como fazer, você já se compromete de voltar. Com certeza. E nos esclarecer dessa vez, volta mais rápido, né, doutora? Com certeza. Antes de encerrar a nossa entrevista, por favor, fale suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. O meu Instagram é @aveterinariadegatos. Obrigada, doutora. Nada, eu que agradeço. A minha pet dica para você que tem um gatinho é que vacine o seu gato e faça o reforço vacinal anualmente junto com a vacinação antirrábica e evite que o seu gato tenha acesso à rua. A vacinação e o fato de manter o gatinho dentro de casa é o que impede o contágio da doença. E aí, gente, eu avisei que o programa de hoje estava imperdível, mas é uma pena que está acabando. Só que espera aí, porque ainda dá tempo de deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é lindo? Grava um vídeo ou faz uma foto e envia aqui no nosso WhatsApp. Acabou de chegar, perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem todas as matérias lá para você. Ou então já posiciona o seu celular no nosso QR Code e vai direto para lá. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e lembre-se, TV Pet Show, onde o seu pet é a estrela. Apoio Cultural, OptiVet, oftalmologia veterinária e diagnóstico avançado.
Na Optivet o cuidado e a excelência andam juntos. Exclusiva ambulância para transporte de animais totalmente equipada. Novos exames de ultrassonografia. Tomografia computadorizada multi-slice 16 canais, com tempo reduzido de anestesia. Laboratório de análises clínicas. Atendimento estendido até 21 horas e muito mais. A excelência que você confia é Optivet.